Olá pessoal, hoje trago um equipamento ao canal para quem quer iniciar a impressão 3D e especialmente não tem muito espaço e não quer logo comprar uma impressora muito complexa. Para isso vou falar desta Entina Tina 2 e como podem ver é uma impressora muito pequena comparativamente com outras impressoras que eu já trouxe ao canal. É aqui uma impressora compacta de 20 por 20 por 30 se não me engano. Em termos de área de impressão é 10 por 12 por 10. Portanto o objeto máximo que vocês conseguem ter será esse em termos de centímetros. E como podem ver é uma impressora relativamente pequena, será para fazer sempre coisas mais neste tamanho que eu tenho aqui, já vou-vos mostrar com mais detalhe. O que é interessante é que apesar de ser pequena, ela consegue ter uma qualidade de impressão muito boa. Acaba por ter o mesmo que é tradicional nas outras impressoras, só que em tamanho mais pequeno. Isso também significa que em termos de impressão acabam sempre por demorar menos tempo porque os objetos são mais pequenos. Ou seja, estes objetos todos que eu tenho aqui, cada objeto no máximo dos máximos demorou-me 3, 4 horas a imprimir. É claro que se eu tivesse objetos mais complexos, podia demorar na mesma um dia a imprimir, mas como estamos a falar de uma impressora que é relativamente mais pequena, também a impressão, em princípio, vai sempre demorar menos tempo porque são coisas mais pequenas. O que é que vocês devem ter em conta? Ele tem na mesma uma cabeça com um bico de 0.4 mm, em termos de filamento utiliza na mesma os 1.75 mm que são mais tradicionais. Ela já está preparada para imprimir, vocês só têm que comprar então o filamento igual às outras impressoras e está pronto para utilizar. Em relação a esta impressora, o que é que vocês devem ter em conta? Conseguem arranjar os perfis para utilizar com o Cura ou conseguem utilizar o eBuilder, que é específico para a impressora e já tem as pré-definições todas para vocês saberem que estão a imprimir e que tem o tamanho certo em termos de impressão e que o objeto não vos fica fora da impressão. Ela pode ser ligada ao computador ou podem utilizar um micro SD e fazem o G-Code, colocam um micro SD na própria impressora, escolhem o objeto que querem imprimir e põem a imprimir. Em termos práticos, quais são as mais-valias que esta impressora tem? Ela já tem um sensor para calibrar a distância à base. Vocês só têm que calibrar a distância do bico à base e a partir daí ela sabe sempre que é essa a distância que tem de manter e mesmo que a base esteja mais alta ou mais baixa, ela vai fazer a medição e assim vocês já não têm que fazer mais nenhuma calibração. Portanto, o inicial é mesmo calibrarem a distância do bico à base, fazer aquele ajuste com uma folha. Eu não vou especificar aqui alguns detalhes se vocês realmente não conhecem nada. Também é uma questão depois de seguirem os tutoriais que a própria impressora tem e no tutorial indica tudo que vocês têm que fazer, mas o básico é mesmo isso. Nesta impressora vocês só têm que garantir então que o bico fica à distância certa, com aquela distância de uma folha de papel, e a partir daí o próprio sensor já sabe regular a distância e vai sempre fazer as medições antes de começar a imprimir e coloca sempre essa distância. Depois é só questão de alimentarem o filamento, ela tem que aquecer o bico até depois colocarem o filamento e a partir daí está pronta para utilizar. O maior detalhe que não temos aqui tão positivo, mas também com o preço, estamos a falar de uma impressora de 150€, é uma das impressoras mais baratas que vocês encontram na Amazon, já construída, ou seja, não tem mesmo que montar, ela já vem assim, vocês só têm que regular, meter o filamento e está pronta para imprimir. Eu não fiz praticamente nenhum ajuste e as impressões que estão aqui em cima saíram sem eu fazer grandes ajustes. A única consideração que devem ter em conta é que a cama então não é aquecida, ela tem uma espécie de papel colado na parte de cima, é uma parte que dá para tirarem e é maleável, que é para ser mais fácil retirar o objeto, mas não tendo a cama aquecida aqui, a única recomendação que eu faria é vocês em termos de adesão à base escolherem sempre o raft ou a jangada, que é para termos a certeza que o objeto fica sempre preso à base e que não existe ali nenhuma fuga. Eu fiz sempre estes objetos todos, foram feitos todos com essa raft, com a jangada e eles ficaram perfeitos. Portanto, seria a minha recomendação quando nós não temos uma base aquecida, como é este caso, termos essa consideração, ou então depois de utilizarmos uma laca de impressão, que é para garantirmos que as peças se agarram sempre bem à base. Já sabemos, ou pelo menos quem já costuma imprimir-se, já sabe que com uma base aquecida é sempre muito mais simples a primeira camada ficar melhor. Neste caso, como é uma impressora pequena, eles para reduzirem os custos não puseram a base aquecida, mas como é uma base também pequena, vão fazer objetos pequenos, eu não tive nenhuma dificuldade em fazer com que as peças ficassem agarradas à base. Também a consideração aqui é que uma base não é aquecida, só temos que aquecer o bico. Estamos a falar de uma impressora que no máximo consome 60 watts, comparativamente com outras impressoras que eu já testei que consumiam 100 watts, apesar de não ser muito, se falarmos comparativamente depois com o preço do filamento e com o preço da eletricidade, não é assim uma impressora muito cara de manter, é mais barata que as outras, já as outras não costumam ser muito caras, mas aqui falando de 60 watts no máximo, podemos ver que é uma impressora relativamente económica
porque só tem esta preocupação de aquecer o bico. Mas, como podem ver depois, eu agora vou-vos mostrar com mais detalhe todas as impressões que eu fiz nesta impressora para ter certeza da qualidade de impressão. E em termos práticos, são aqui objetos que eu imprimi só numa impressão e já são articulados e todos funcionam bem. Portanto, ela parece-me ter boa precisão para as peças, mesmo quando fazem estes print in place, as peças ficarem bem. Em termos de calibração, em termos de vermos aqui ângulos retos, eu acho que ela consegue ter uma boa qualidade. Portanto, tendo em conta o que ela custa, a facilidade de vocês não terem que montar praticamente nada, só terem de se preocupar com os consumíveis, com as coisas mais tradicionais, mas em termos práticos vocês vão ao mostrador, fazem as calibrações que forem necessárias, escolhem o objeto e põem a imprimir e ela começa a imprimir. Alguns detalhes a ter em conta que eu gostei de ver nesta impressora é que ela já tem o power loss, ou seja, significa que se a luz for abaixo, quando voltar vocês conseguem continuar a impressão. Um ponto menos positivo é que ela não detecta que o filamento acabou. Portanto, vocês têm sempre de ter em consideração que quando o filamento estiver a acabar, vocês têm que parar a impressão para poderem trocar ou têm que pôr o filamento em andamento para continuar. Mas isto também não será uma coisa que vos acontece, é só mesmo quando o filamento está a chegar ao fim, mas ela não para e detecta que falhou o filamento. Eu por acaso não estava à espera de muita coisa de uma impressora tão pequena, já tinha testado outras impressoras pequenas e nunca fiquei muito impressionado em relação a esta. Isto parece ter a mesma qualidade de uma impressora maior, de uma impressora que consiga imprimir objetos maiores, mas sem perder realmente a definição, ou seja, nós estamos a fazer objetos mais pequenos com boa qualidade, que são suficientes, por exemplo, para fazer brinquedos, para fazer aqui alguns protótipos, para fazer até algumas peças, para substituir peças que se partam em casa, desde que sejam peças de 10 por 12 por 10, vocês vão conseguir fazer. Agora, claro que se pensarmos em objetos maiores, já não será tão útil, ou pensam em fazer aos bocados e depois juntam tudo, ou então depois já têm que ir para uma impressora maior. Mas comparativamente, tudo que vocês fazem numa impressora maior, vocês conseguem fazer nesta, só que numa escala mais pequena. Quais são as mais-valias? É a simplicidade de a utilizar, são os bons resultados, eu pelo menos não tenho nenhuma razão de queixa, comparativamente com algumas que eu já testei no passado. Eu até tive mais problemas em algumas para a adesão à base nesta e eu fiquei surpreendido porque ela resultou muito bem. Suponho que seja mesmo por ter uma base mais pequena e por fazermos objetos mais pequenos não tenha tanta dificuldade. De resto, não tem ligação Wi-Fi, existe um modelo com ligação Wi-Fi, mas eu acho que isto é suficiente vocês tirarem o cartão microSD, colocam no programa, fazem o slicing, colocam então o ficheiro novamente no microSD, colocam na impressora, escolhem o ficheiro e está pronto para utilizar. Depois é uma questão de deixarem imprimir, ela não tem LEDs, não tem nenhuma webcam, nisso depois é uma questão de vocês porem LEDs se quiserem e colocarem uma câmera para verem como é que a impressão está a decorrer. No entanto, é como eu estava a dizer, eu imprimi estes objetos todos de teste e não tive nenhuma dificuldade, nenhum me saiu mal, ou seja, isto foram tudo impressões que eu fiz à primeira. Mas pronto pessoal, esta é a minha opinião, eu fiquei a gostar bastante desta Tina 2, eu acho que para o que ela custa e para o que oferece, vocês ficam aqui com uma impressora muito interessante, especialmente para quem não tem muito espaço. A única consideração que eu já me estava a esquecer é que em termos de ruído, vocês têm que pôr sempre numa divisão fechada, se quiserem pô-la a funcionar durante a noite, senão depois vão estar a ouvir na outra divisão a impressora a funcionar. Ou seja, apesar de ser pequena, ela faz o mesmo ruído que uma impressora maior. A ventoinha não faz muito ruído, mas o funcionamento faz algum ruído. Se calhar mais para a frente vou fazer impressões e fazer vídeos mais dedicados a impressão 3D, mostrar coisas diferentes, porque eu agora estou a encontrar impressoras 3D que conseguem dar resultados bons sem ter que perder muito tempo. Ou seja, o meu maior problema neste tipo de coisas é que como eu faço YouTube e faço muitas coisas e tenho o meu emprego, tenho a minha família, eu não gosto de perder muito tempo na parte da configuração. Eu gosto de ter uma coisa que seja, eu monto, está pronto para utilizar e depois vai sempre dar os bons resultados que eu estou à espera. E nas impressoras antigas que eu fui testando, algumas não me davam os resultados assim tão bons. Agora estas últimas que eu já tenho testado, já têm dado resultados melhores, portanto eu já sei que praticamente é só escolher o que quero imprimir, pôr a imprimir e depois no fim das horas é certo que eu vou ter a impressão sem ter aqui defeitos e sem me ter falhado. Portanto já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e vemos no próximo vídeo.